Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores aqui do Esquema Tático. Boa tarde, Léo. Está gravando aqui comigo nessa tarde de sexta-feira. Eu sou o Guilherme, né? E vamos começar os nossos palpites da rodada, mais dicas do Cartola, né? Eu queria começar comentando da última rodada, né? Dos resultados. Uma rodada bem legal de assistir, né? Diferente do que a gente tinha falado, que talvez tivesse alguns jogos chatos, alguns jogos que não tivessem muito interesse, né? Tipo, eu achei que alguns jogos nos surpreenderam, né? Então, vamos partir para os resultados que aconteceram, né? O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense, né? O Flamengo empatou com o Grêmio 1-1. O RB Bragantino ganhou do Fluminense 2-1. O Internacional deu uma lavada no Atlético Goianiense, foi 3-0. E o Goiás perdeu para o Fortaleza em casa, né? O Fortaleza do Rogério Ceni realmente se impôs em campo, foi um jogo muito legal de assistir. O Botafogo surpreendeu e venceu o Atlético Mineiro em casa, mesmo assim, né? Mas surpreendeu porque o Atlético vinha fazendo uma campanha muito positiva. O Corinthians triunfou sobre o Coritiba, né? Meteu um 3-1 surpreendente, né? A gente achava que ia ser um joguinho bem chato, né, de assistir, né, com poucos gols, né? Surpreendeu todo mundo. O Santos ganhou do Sport fora, né? 1-0, né? Gol do Marinho, né? Quem falar mal do Marinho não entra na minha casa. Uh, o São Paulo empatou com o Bahia, deixou a situação para o Diniz um pouco mais crítica, foi 1-1 o jogo. O Ceará ele perdeu para o Vasco 3-0, jogo bem triste para o Ceará, né? O Cano já começou bem ali, né? Muitos gols, né? O time foi surpreendido, né? E sobre os meus palpites, eu errei o do Palmeiras, eu tinha colocado 1-0 para o Atlético, né? Desculpa a torcida palmeirense, né? Mas era o que estava apresentando. Eu tinha também errei o do Grêmio e Flamengo, coloquei 1-0 para o Grêmio, né? Não fui feliz. O RB eu apostei na vitória, mas foi 1-0 que eu apostei, mas tudo bem. O Inter também meio difícil de prever, aquele 3-0, eu chutei um 2-1. O Fortaleza, eu fui otimista para o Fortaleza, mas errei o placar, coloquei 2-0. O Atlético, eu fui o único que coloquei que o Atlético não ia ganhar, coloquei 1-1 e o Botafogo surpreendeu a gente, né? O Curitiba e Corinthians eu coloquei um 0-0 magro, não estava nem um pouco afim de ver esse jogo, né? E foi 3-1, me surpreendeu, né? Muito bem Corinthians. Santos e Sport eu tinha colocado a vitória do meu peixe, mas coloquei um 2-1. E São Paulo e Bahia eu coloquei 0-0, foi 1-1, então tá lá quase. E Ceará e Vasco, esse foi o meu pior chute. Eu coloquei 1-0 para o Ceará, eu, né, quis dar um voto de confiança para o Ceará, mas tomei a virada aí, né? Então, meus palpites foram meio que quase lá, assim, uns certos, outros errados, né? Digno de palpite, né? E vamos ver o que você tem a dizer na nossa fala inicial, Léo. Boa tarde aí para você. É isso, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores do Esquema Tático. Nessa sexta-feira congelante aqui em São Paulo. E vamos lá. O Gui já falou dos placares reais, os placares que realmente aconteceram. E para Atlético e Palmeiras, eu tinha botado um placar de 2-2, né? Então, com a vitória do Palmeiras, eu me surpreendi, né? Acho que todo mundo se surpreendeu, porque a maioria de nós tinha votado numa vitória ou derrota, né, do Palmeiras, uma vitória do Atlético Paranaense ou um empate. E, enfim, no jogo Flamengo e Grêmio, eu acertei o placar, 1-1, então, pontinho para mim. Bragantino e Fluminense também acertei o placar, foi 2-1 pro Bragantino. Internacional e Atlético Mineiro, acertei na quantidade de gols do Internacional, mas não do Atlético Goianiense. Foi 3-0 para o Internacional. Goiás e Fortaleza, acertei também, mas o Fortaleza surpreendeu a todo mundo, meteu uma goleada quase no Goiás, mas eu acertei a vantagem para o Fortaleza. Botafogo e Atlético Mineiro,
aquele jogo, né, que todo mundo errou as previsões. Foi um jogo surpreendente. Eu vi a partida e, assim, o Atlético Mineiro sufocou o jogo inteiro, o Botafogo, mas o Botafogo se segurou ali com o Gatito Fernandes, com uma zaga bem postada. O Atlético Mineiro teve mais de 30 finalizações durante o jogo. Foi impressionante, assim, o quanto que o Atlético Mineiro tentou marcar gol, mas não conseguiu até o final do jogo, e foi 2-1 para o Botafogo. Eu tinha botado 4-1 para o Atlético Mineiro, então eu errei feio nessa. Corinthians e Curitiba, eu botei 2-0 para o Corinthians, acertei a vitória corintiana. Sport Santos, acertei a vitória do Santos, mas não esperava que seria um placar tão magrinho, foi 1-0 só para o Santos. São Paulo e Bahia, eu achei que o Bahia, por estar um pouco melhor ali em relação à situação de futebol, né, do que o São Paulo, achei que sairia com a vitória, mas acabou saindo só um empate, 1-1. E Ceará e Vasco acertei também, mas também não esperava um placar tão largo em vantagem do Vasco, né? Foi 3-0 o jogo. Eu achei que isso aí ia ser 1-0 pro Vasco. Então é isso, acho que foram bons os palpites que a gente deu no último vídeo, né? Eu pelo menos errei só 2 partidas aqui, os placar, em relação, né, a quem saiu vitorioso. Acertei 2 placares em cheio aqui, Flamengo e Grêmio, Bragantino e Fluminense. Então é isso. Vamos partir agora para os palpites dessa rodada, né? Então eu vou já até passar aqui para os jogos dessa rodada. Eu vou falar aqui todas as partidas e depois a gente vai falando os nossos palpites. Bom, a primeira partida é Atlético Paranaense e Fluminense, né? É uma partida, novamente o Atlético Paranaense iniciando a rodada. Eu acredito que, pelo histórico aí dessas últimas 4 rodadas, o Atlético Paranaense tem uma vantagem sobre o Fluminense. O Fluminense que ainda não conseguiu vencer nesse Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense, eu acredito que tem um elenco um pouco melhor e com uma vantagem maior sobre o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem problemas defensivos muito graves. Tem jogadores muito lentos do meio para frente, como Fred, Nenê, Paulo Henrique Ganso. Então, eu acho que vai ser uma vitória de 2-0 do Atlético Paranaense sobre o Fluminense nessa partida. Mesmo o Atlético Paranaense não contando com o Nicão, né, que está lesionado para essa partida, não vai ser poupado na realidade, mas conta com jogadores aí com característica muito ofensiva, então estou apostando aí nesse placar. E você, Gui, o que você acha dessa partida? Bom, eu concordo com você. Eu acho que quase toda a nossa bancada concorda aqui, em exceção do Fred e Otávio Coutinho, que apostaram em empates. Né? Eu chuto um placar de 1-0 para o Atlético Paranaense. Né? Acho que batendo na mesma tecla do último jogo contra o Palmeiras. Jogando em casa, gramado de society. Os caras estão acostumados com aquele campinho bunda mole deles lá. E eu acho que dessa vez o goleiro Santos vai fechar o gol, né? Uma boa aposta para o Cartola. Eu acho que o Fluminense ainda assim vai chegar, né? Vai tentar buscar as metas, tentar fazer o seu gol, mas, né, eu acho que pouco eficiente. É um time realmente muito lento na transição, né? Ainda o Nenê, com aquele temperamento dele de sair, quando é substituído, sair socando o banco de reserva, eu acho que não é legal, não combina. Né? Então eu concordo com você, 1-0, né, no meu palpite, né, magrinho, né? Partindo para o próximo jogo é Internacional e Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser um dos jogos mais legais de assistir, né, da rodada inteira. Né? 2 times muito fortes, né, nesse começo de campeonato, com elencos bons, né, com reforços principalmente pelo lado do Atlético. O Inter acabou de contratar o Alexandre Pato, né? Não sei se fez um bom negócio aí, mas enfim, né? Eu coloquei um placar de 2-1 para o Inter, por estar jogando em casa, né? Eu acho que eles conseguem dar uma segurada no Atlético, mesmo que tomando um gol. Né? Esse é um jogo que eu não apostaria muito nas defesas, apostaria mais nos ataques, né? Nos jogadores de meio, que eu acho que vai ter muita participação em lances ofensivos, em chutes a gol, né? Então,
eu acho que jogadores ofensivos para essa partida é a mandata, né? Léo, o que você acha dessa partida? Bom, uma partida muito interessante, e só para destacar um pouco, ainda voltando para a partida entre Atlético e Fluminense, eu acho que boas apostas são do meio para frente, né, do Atlético, ali Léo Cittadini, né, Vitinho, são boas apostas para o ataque. E em relação a esse jogo do Internacional contra o Atlético Mineiro, a gente teve assim, algumas incongruências, né, a maioria do pessoal da nossa bancada achou que vai dar um empate, é um jogo que vai ser muito difícil de prever e vai ser muito disputado, muito provavelmente, né? São dois times que têm técnicos aí que têm características muito fortes de estilo de jogo, né? A gente tem o Kudê do lado do Internacional, que já vem treinando há um bom tempo o time do Internacional, já tem jogadores de qualidade ali sob seu comando, fez boas contratações, talvez essa do Pato, vamos ver se vai dar certo, né? Agora com o retorno do Pato. E o Atlético Mineiro se deu mal, né, contra o Botafogo, né, como a gente já havia falado anteriormente, mas pode ser que também apresente um bom futebol, né? Muito provavelmente vai apresentar um bom futebol lá no Beira-Rio. E eu não acho que vai ter vantagem para nenhum dos lados, assim, muito grandes, né? Porque são elencos ainda que, se comparados ali, por mais que o Sampaoli tem um estilo muito mais ofensivo, né, do que o Kudê, acho que vai dar um empate aí, vai ser 1-1. A maioria da nossa bancada aí botou também empates de 1-1 ou 2-2. Então, acho que é isso. E em relação a essa partida, eu acho que para o Internacional, dicas de cartola, eu acho que jogadores da defesa, né, principalmente, são boas apostas. Talvez não o goleiro, mas os zagueiros e os laterais, contando aí com os desarmes, contando talvez até com gols. E no lado do Atlético Mineiro, talvez eu acho que eu não botaria nenhum, talvez também jogadores da zaga, mas jogadores do meio para frente, porque conta também as tentativas de chute a gol, né? Tentativas de marcar gol, então eu acho que são boas apostas. Bom, já passando para a nossa próxima partida, né? O próximo confronto é Goiás e Atlético Goianiense. O clássico aí de Goiás entre os dois times. É um clássico que não vai ser, eu acho que vai ser um jogo bem ruim. Acho que é um dos piores jogos dessa rodada. São dois times muito fracos. O Goiás ainda tendo todos os desfalques, né, por causa dos jogadores que estavam contaminados, infectados. E o Atlético Goianiense, né, mesmo depois daquela, como a gente já disse no último vídeo, né, depois daquela derrota do Flamengo, não apresentou mais nada nesse campeonato. E também tem um time muito fraco tecnicamente. Mesmo assim, eu acho que vai ser um jogo que vai favorecer o Goiás. Eu acho que vai ser uma partida que o Goiás vai conseguir ganhar por um placar magro de 1-0. E eu apostaria em jogadores da defesa do Goiás, principalmente aí o Rafael Vaz, que pode até marcar gol. Ele é um exímio batedor de faltas, né? Ele bate muito bem falta, e contando também com os desarmes, tá? E você, Gui, o que você acha dessa partida, dessa rodada? Eu também concordo com você, Léo, na questão de ser um jogo parelho, mas embora com pouco nível técnico, né? Uma partida com duas equipes fracas, Goiás ainda com os rebaixos, né, da pandemia, né? Mas eu acredito que também o Goiás vai sair vitorioso, né? Eu apostei numa vitória de 2-1, né? Acreditando que vai ser um jogo bem disputado, né? Porque por ser um clássico e por ser um jogo onde dois pequenos que não têm técnica, então vai para a questão de vontade, né? De garra. E eu acredito que nisso os dois times consigam, né? Botar para valer o jogo, né? Eu também tentaria apostar em jogadores de defesa, não tanto de ataque, né? E nenhum muito específico, porque eu acho que
Eu acho que com os jogadores desses dois times você vai colocar os caras para economizar um dinheiro. Então aí eu deixo umas cartoletas, né? Então eu deixo essa responsabilidade para vocês aí na hora de elencar quem que vocês gostariam de colocar de cada time. Partindo para o próximo jogo, é o nosso clássico paulista, Santos e Palmeiras, lá na Arena, né, na Allianz Arena. É um jogo que, na minha opinião, não vai ser um jogo muito brilhante, né? Eu acho que talvez peças individuais possam sobressair, né? O Marinho, o Soteldo, o Carlos Sanches do lado do Santos. Do lado do Palmeiras, acho difícil, né? Muitas características individuais, né? Eu acho que o Luiz Adriano pode jogar bem, né? Os meninos novos da base, Patrick de Paula pode jogar bem, Gabriel Menino pode jogar bem, né? Mas acho que a nível ofensivo, o William Bigode talvez possa jogar bem, mas outros jogadores eu acredito que não vão ter um destaque individual, acho que mais partindo para o coletivo, né? E o meu palpite foi 2-1 para o Peixão. Nunca vou apostar contra o meu time. E ainda mais contra a Porco, eu acho que a gente não vai sair derrotado de lá. E você, Léo, o que você acha do seu time nesse jogo? Ó, essa partida realmente é muito difícil, principalmente por ser um clássico, né? E por questões clubistas, obviamente, a gente às vezes não consegue pensar direito num placar ideal, né, para a partida. Mas eu, como não tenho gostado do estilo de jogo do Palmeiras nesses últimos tempos, principalmente depois da chegada do Luxemburgo, eu tô achando que, de novo, né, vai ser uma partida bem ruim do Palmeiras. Eu acho que a gente até estava comentando no início aqui, antes de começar a gravar, que qualquer time que joga com o Palmeiras joga de uma maneira ruim. É impressionante. Parece que é uma osmose de jogo, de estilo de jogo ruim, né? Então, talvez a gente possa surpreender, mas eu duvido muito. O Luxemburgo não consegue mudar esse estilo de jogo dele, entrar com 3 volantes, enfim. Mas eu acredito sempre na lei do ex, né? Então, eu, por exemplo, escalei o Lucas Lima no meu cartola. Eu acho que ele vai jogar, né? Então, talvez consiga marcar um gol aí no Peixão. E o Santos, né, tem jogadores de muita qualidade, né? O Marinho tem um dos jogadores mais caros aí do Cartola, fez pontuações absurdas nessas últimas rodadas. Então, é uma boa aposta para quem tem uma grana a mais, né, para gastar. E, enfim, Soteldo, Sanches são jogadores que ainda não brilharam nesse Brasileirão. O Soteldo até fez uma boa partida na última rodada, e são boas apostas também, né? Talvez o goleiro do Santos foi o que também surpreendeu na última rodada, né? Fez mais de 20 pontos na última rodada. Talvez seja uma boa aposta também, mesmo que o Palmeiras não arrisque muito, né? O Palmeiras normalmente não arrisca chutes de média e longa distância e vai apostar provavelmente nas bolas paradas, né? Então fica difícil prever como que vai ser o desempenho dos goleiros. Os palpites, né, da nossa bancada também foram parecidos, né, com o meu. Eu tô achando que vai ser um placar de 1-1, né, o jogo vai ser um empate. Aqui temos 3 empates e uma vitória para o Palmeiras, uma vitória para o Santos e a do Gui, mais uma vitória do Santos. Então, eu acho que ficou bem equilibrado, né? O pessoal ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. E é isso. Eu acho que esse jogo vai ser também difícil de ver, que nem o do Goiás e do Atlético Goianiense. Passando para a próxima partida, a gente tem Bragantino, Red Bull Bragantino e Coritiba, aqui no interior paulista, perdão. Eu acho que vai ser um jogo que o Bragantino vai apresentar, ele está melhorando, né? Está apresentando um melhor futebol nessas últimas rodadas. Eu acho que o Coritiba, até agora, é o último colocado, né? Não ganhou nenhuma partida até agora, perdeu todas. Então, provavelmente, vai ser uma vitória do Bragantino. Eu vi algumas dicas do Cartola e apostaram na defesa, no goleiro do Coritiba, então achei uma aposta arriscada, mas pode ser uma aposta até positiva por ele
que vai sofrer muita pressão, né? Vai sofrer muitos chutes em direção ao seu gol, porque o Bragantino tem um ataque realmente que pode surpreender. Aí tem o Arthur, o Alejandro, então são boas apostas, inclusive, para o Cartola. E é isso, na minha opinião. Acho que vai ser um placar de 3-1 para o Bragantino. E, enfim, tomara que seja um jogo também mais ofensivo. E você, Gui, o que você acha dessa partida? Bom, Léo, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? O meu placar vai ser o mesmo que o seu, eu coloquei 3-1 também, né? Eu acho meio arriscado colocar o Wilson, né, como goleiro, porque eu acho que quem colocou ele está se baseando muito que ele pegou bem contra o Corinthians, embora tenha tomado 3 gols, né? Então eles acreditam que talvez 3 bolas não desviem de novo, né? E aí, né? E aí ele acabe fazendo uma boa partida, às vezes tomando 1 gol, né, no máximo. É o que eu acho que essa galera tá esperançosa, mas eu apostaria nele só se eu tivesse, sem grana e ele fosse a única opção, né? Mas não acho que seria uma aposta legal, assim. Eu apostaria mais no time do Bragantino, assim, apostaria no técnico do Bragantino, né? Porque eu acho que o Bragantino vai fazer uma partida muito superior, vai chutar bastante, vai fazer bastante gols, né? Então, eu acho que pode até não ser vazado, né? Eu coloquei 3-1, muito porque o Coritiba também mostrou um poder reativo contra o Corinthians, né? Mesmo com a menos, eles não se aquietaram, né? Foram buscar jogo, então por isso eu coloquei 1 gol para eles, mas pode muito bem eles passarem zerados nesse jogo, né? Como muitos membros da nossa bancada colocaram que eles não marcam nenhum gol, né? Partindo para o próximo jogo, é um jogo que eu acho que também pode ser muito incerto, né? Divide a nossa bancada. Eu coloquei um placar de 2-0 para o Grêmio contra o Vasco, fora de casa. Embora esse meu placar seja um pouco incerto, eu não estou sendo muito confiante quanto a ele, eu só coloquei assim, é, porque eu acredito que o Vasco ele não consiga imprimir a mesma sequência de bons resultados que tem feito, né? Eu acho que o Cano não pode marcar gol todo jogo, né? Eu acho meio difícil você contar com uma habilidade dessa, embora eles tenham outras peças, né? Como a gente já comentou no pré-jogo aqui, nos nossos bastidores. Mas eu acho que o Grêmio pode sair superior. Eles não fizeram um jogo tão bom na última rodada, né? Mas eu acredito que nessa rodada eles possam sair superiores, né? Vamos agora para o seu palpite, Léo. Eu acho que está muito dividido aqui na nossa bancada. Você também não, eu vi que não concorda comigo aqui. Exatamente. Na minha opinião, eu acho que eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que o Vasco vai continuar com essa trajetória de vitórias. Eu botei um placar de 2-1 para o time Cruz Maltina. E na minha opinião, eu acho que o Cano, né, como você mesmo disse, é um cara que é diferenciado em relação ao Vasco e ao futebol brasileiro. Ele encaixou muito bem nesse time do Vasco. Já na primeira partida já fez 2 gols, então surpreendeu muita gente. O Felipe Bastos é um cara que é muito bom, tanto no desarme como na armação das jogadas ali no meio campo do Vasco, então pode também ter uma média boa no Cartola, então pode também surpreender. Eu apostaria também no goleiro do Vasco, que como eu comentei com você aqui no pré-jogo, ele é um baita goleiro, Fernando Miguel. Pro nível do Vasco, ele destoa um pouco, e talvez, né, a gente tenha uma probabilidade do Grêmio entrar com alguns jogadores reservas. Então, também tem esse fator que pode atrapalhar um pouco os planos do time do Grêmio. O Renato Gaúcho, não sei qual o intuito dele de poupar jogadores nesse começo de campeonato. Talvez seja com aquela desculpa de, no final do Brasileiro, a gente poupou os jogadores, eles não estavam 100%, e ter uma desculpa para a pontuação ou para a colocação que o time dele está. Mas, enfim, eu acho que o placar vai ser um placar de 2-1 para o Vasco. Então, acho que o Vasco vai sair com a vitória dessa partida. Então, mas como você mesmo disse, ficou bem díspare aqui, né, os palpites.
algumas pessoas achando que o Vasco vai ganhar, outros da bancada falando que o Grêmio vai ganhar, inclusive você. Bom, para a nossa próxima partida, nós temos Sport e São Paulo. Essa partida também eu estou achando que não vai ser positiva para nenhum dos times, nem para quem está assistindo, inclusive. O São Paulo vem apresentando aquele futebol horroroso que ninguém quer ver, mesmo com um elenco recheado, né, de jogadores muito bons e badalados, vamos dizer assim. Tem Thiago Volpe, tem Daniel Alves, tem o Pablo, tem Tietê, enfim, tem jogadores de muita qualidade, mas, né, o Fernando Diniz, como você mesmo disse nos nossos bastidores também, não está conseguindo fazer esse São Paulo jogar. Então, eu estou dando um placar aqui placar magro não, né? Um placar zerado, de 0-0. Eu acho que não vão sair gols nessa partida, mas apostas para esse jogo talvez seja o goleiro do Sport ou o goleiro do São Paulo, né? Ambos os goleiros são boas apostas para essa partida. E a nossa bancada também ficou um pouco também está achando, né, em sua maioria, que vai acabar tendo um resultado de empate, né? Apenas o Coutinho disse que o Sport ganha aqui, pelo que eu estou vendo, e o Dani falou que o São Paulo ganha, impressionantemente, até diferente do resultado do Otávio, que é um São Paulino aqui do grupo, da bancada, e disse que o próprio time vai empatar. Então, acho que é isso. Gui, quais são os seus palpites? Bom, eu acredito que o Sport vai sair vitorioso, né? Porque eu quero que o Fernando Diniz saia, porque de verdade, meu, é triste. Você viu a última entrevista dele? Triste, cara. Triste. Parece que ele não tá sendo feliz ali, ele não tá, né, encontrando respostas pro que ele tá querendo, né? Acho que ele tá engessado, acho que os caras começaram a cortar as asinhas dele. E eu não gosto disso, né? Eu acho que o técnico tem que ter um pouco de liberdade, né? Então, muito por isso, né, eu coloquei um 2-0, mas é um achismo total, porque o Sport não apresentou um bom futebol contra o Santos, né? Pouco perigo ofereceu. Tudo bem, o João Paulo fez boas defesas, tal, mérito a ele, mas acho que o Sport não é um time que vai ser tão superior assim ao São Paulo, né? Bom, partindo para o próximo jogo, Ceará e Bahia. Bom, o Vozão ele vem apresentando péssimos resultados, né? Perdeu o último jogo, né? E não tem realmente surpreendido com o futebol, né? O Bahia, por outro lado, tem jogado arrumado, né? Não tem tido tantos resultados positivos, mas tem um elenco bom, tem um elenco arrumado. O Roger trabalha bem aquele elenco e tal. Mesmo assim, por um pouco de gosto particular ao Ceará, eu coloquei um 2-0 aqui no meu palpite, mas não estou muito confiante também quanto a esse jogo. Eu acho que esse jogo está muito aberto, né? Tanto que a nossa bancada está bem dividida assim, se por somar os placares dá praticamente zero aqui, né? Então, eu deixo também a análise para você, Léo. O que você acha desse jogo? Bom, vai ser um jogo, vai ser outro clássico, né, dessa rodada, né? A gente é o terceiro clássico. A gente ainda vai falar de Flamengo e Botafogo, então são 4 clássicos no total. Mas eu acho que vai ser uma partida também parelha, né? Por ter essa grandeza. É a reedição da final, né, da Copa do Nordeste. E eu acho que o Ceará não está tendo um desempenho muito bom nesse começo de campeonato. Tem muitas falhas no elenco, propriamente dito. E o Bahia tem um elenco mais organizado, né? Como a gente já vinha falado na última rodada, né? O elenco do Bahia é muito bem treinado pelo Roger Machado, né? Ele conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem as características de cada um. Mas por mais que tenha esse elenco, né,
de qualidade, vamos dizer assim, tecnicamente, não tem jogadores que são muito, por exemplo, muito matadores, né? Não tem um centroavante de muita qualidade, não tem jogadores que destoam, que era o caso do Arthur, por exemplo, quando ainda jogava pelo Bahia. Então, eu acho que são talvez jogadores ali do meio para frente são boas apostas para o Cartola do Bahia. Não colocaria ninguém do Ceará. E eu aposto no placar magro de 1-0 para o Bahia. Acho que vai ser um jogo bem disputado, mas eu ainda acho que o Bahia vai sair vitorioso dessa partida. Passando agora para a nossa próxima partida, como eu já tinha falado, é outro clássico. Flamengo e Botafogo, clássico carioca. E nesse jogo, eu tô achando que vai rolar outro empate. Eu tô achando que vai ser um placar de 1-1. E por quê? Porque o Flamengo ainda não encontrou sua maneira de jogar, ainda não encontrou, né, aquele estilo de jogo que tinha no ano passado, pelo qual foi muito vitorioso. E o Botafogo, eu acho que, por mais que venha empolgado, né, da partida contra o Atlético Mineiro, que conseguiu segurar o placar e ainda conseguiu a vitória, talvez eu acho que ainda falta um pouco nesse time do Botafogo maturidade. Tem jogadores muito jovens no elenco, jogadores ainda sem muita experiência, e ainda num clássico talvez não destoem, não consigam o resultado tão importante, né, como é necessário numa partida contra o Flamengo, que tem um time com muitas estrelas, né, com jogadores muito experientes, foram campeões brasileiros no ano passado. Então, placar magrinho de 1-1, um empate. A nossa bancada também, alguns achando, na verdade só o Dani aqui achando que vai dar empate, a maioria achando que vai dar vitória do Flamengo por 2-0 ou 2-1. Enfim, os placares destoam um pouco aí. E você, Gui, o que você acha do clássico carioca? Bom, Léo, eu acredito que o Flamengo ele não tenha tido muita sorte nesse começo de Campeonato Brasileiro, né? Muito pela troca de técnico, como já comentamos no último episódio. Mas eu acredito que uma hora eles têm que vingar, né? Eu acredito que eles têm um elenco muito recheado, né? Eles têm peças importantes. E eu acho que no último jogo eles já mostraram que eles estão, né, querendo abraçar a ideia do novo técnico deles, né? Eles estão querendo, né, fazer por onde, mostrar resultado, né? Eles têm que falar o salário deles, né, pô? O Gabigol ganha mais de 1 milhão por mês, cara. Tem que fazer valer esse salário, né? Não tem jeito. Então, eu acredito que o Flamengo ele vai sair vitorioso, embora o Botafogo tenha surpreendido na última rodada, como você falou. Eu acho que o Gatito pode até pegar bem, mas eu acho que todas as bolas ele não vai segurar. Eu acho que seria legal apostar em jogadores de ataque do Flamengo nesse jogo, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Eu acho que é válido você apostar em jogadores de meio campo do Flamengo, como William Arão, né? Principalmente, né? Eu acho que é um volante limpo, um volante que não toma muito cartão, né? E eu acho que ele faz muitos desarmes, então eu acho uma boa aposta, né? O William Arão, talvez o goleiro do Flamengo também, não seria minha primeira aposta, acho que tem muitos bons goleiros para colocar antes dele, mas é uma possibilidade, né? E coloca um 2-1, acho que o Botafogo consegue marcar um golzinho aqui a colar, mas não muito mais que isso, né? Partindo para o último jogo da rodada, né? A gente tem um Corinthians e Fortaleza. Eu não sei direito se esse jogo vai valer pelo Cartola, porque vai ser só na quarta-feira. Então acredito que o mercado já tenha fechado nesse momento. Mas acredito que será um jogo parelho, né? Eu acho que o Corinthians vem embalado do último jogo, sim, mas o Fortaleza também vem embalado. E eu acho que o Rogério Ceni sabe como segurar times paulistas, né? Eu acho que ele sempre jogou no futebol paulista, né, no São Paulo, então ele conhece muito bem os jeitos de jogar dos clubes. E eu acho que ele consegue armar o time dele muito bem contra os times paulistas. Muito por isso eu coloquei 1-1, né? Eu acho que
do lado do Fortaleza, dá para colocar, né, o Wellington Paulista, dá para, né, apostar principalmente nele, em algum outro jogador de ataque. Né? Jogador de defesa eu acho muito arriscado, né, porque eu acho difícil o Fortaleza sair sem tomar gols desse jogo. Eu coloquei 1-1, né? E pro lado do Corinthians, eu acho que dá para apostar, né, no Jô, né? Eu acho que o Jô vai ser uma peça importantíssima do ataque do Corinthians, né? Acho que dá para apostar no Cássio, dá para apostar no Arauz, dá para apostar em algum desses caras aí, no Gil dá para apostar, né? O Corinthians pode sair sem tomar gol, então uma aposta de defesa também seja interessante, né? Mas deixa para você complementar aí com a sua opinião, Leozinho. O que você acha desse nosso último jogo? Para a última rodada última rodada não, desculpa, para a última partida dessa rodada do Brasileiro, eu acho que vai contar para o Cartola sim. É bom verificar, né, quem tá acompanhando aqui as dicas, mas para essa partida eu acho que o Corinthians tem vantagem sim. Vem com alguns resultados importantes nessas últimas rodadas, ganhou bem do Curitiba em casa, por mais que jogou com um a mais a maior parte do jogo. Então, eu acho que vai ser uma partida tranquila, de certa forma, para o Corinthians. Eu estou postando aqui um placar de 2-0, mas é difícil dizer placares em relação ao Corinthians, porque é um time que joga muito defensivamente, né? Na realidade, o Thiago Nunes ele não conseguiu implantar o estilo de jogo que ele tinha no Atlético Paranaense no Corinthians, e não sabe se também fica um pouco no estilo do Carille, né? Naquele estilo mais retrancado. Então, talvez contra o Fortaleza ele parta para cima, né? Porque o Fortaleza é um time que tem o elenco, né, vamos dizer, um pouco com uma qualidade técnica menor do que o do Corinthians. Tem o Jô, né? Eu acho que o Jô listou ali no ataque do Corinthians, ele é muito bom marcador e pode ser uma aposta importante para quem está esperando que saia alguns gols dele, por mais que ele tenha não fez uma pontuação tão boa na última rodada, porque acabou perdendo um pênalti. E também apostaria em jogadores da defesa corintiana. Então, aí o Cássio, né, que sempre é uma boa aposta, Gil, que é uma aposta barata e pode trazer uma pontuação boa, Danilo Avelar, Fagner, enfim, são jogadores de marcação, né, que podem também aproveitar de pontuação de desarmes. Eu acho que é isso. A maioria da nossa bancada apostou na vitória corintiana. Na verdade, todos apostaram, menos você, Gui, você que é do contra, e apostou no empate, mas todo mundo apostou numa vitória aqui. Alguns apostaram no 1-0, no 2-0 também, e 2-1. O Dani, que é corintiano, apostou um 2-1. Então vamos ver o que dá nessa rodada. Na próxima rodada, esperamos que os nossos palpites tenham dado certo. Ou não, né? Muitas vezes a gente gosta também de ser surpreendido no futebol. Eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dê um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e vou deixar agora o Gui se despedir aqui de vocês desse nosso segundo episódio do Bolão do Brasileirão do Esquema Tático. Queria agradecer a você, Léo, né, por estar gravando aqui comigo. Queria agradecer a todos os nossos espectadores que estão nos assistindo aí no YouTube. Né? A sua audiência é muito importante, a gente fica muito feliz por isso. Deem os seus feedbacks do que vocês acharam dos nossos palpites. Vocês acham que a gente é muito clubista? Sim, nós somos. O Esquema Tático é um canal clubista. A gente não tira o campo quando vai defender essas bandeiras do clubismo, né? Então, eu acredito que seja muito importante a gente salientar isso, né? Fora isso, um abraço a todos, né? Um bom final de semana para todo mundo, né? Bons jogos, né? Eu espero que, né, todo mundo nesse frio se aconchegue daqueles que estão na sua casa, não pessoas de fora, né? As pessoas que estão na sua casa se aconcheguem no sofá e assistam muitos jogos, né? O futebol esteja muito presente no final de semana de todos.
Falou, grande abraço a todos.